Hoje é quarta-feira do Quaternário Pascal, aqui na Diocese de Campina Grande, estado da Paraíba. Nós celebramos o Quaternário Pascal, que se estende até amanhã, quinta-feira. O Quaternário Pascal que teve início na segunda-feira depois do domingo da ressurreição. O evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, nos coloca a questão dos dois discípulos de Emaús que iam pelo caminho conversando a respeito dos acontecimentos que estava a se passar, em que Cristo, e era primeiro dia da semana, já estavam com 3 dias dos acontecimentos. E a falta de fé, a falta de entendimento dos discípulos fez com que eles fossem conversando pelo caminho e colocar em dúvida todos os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus aparece no meio deles, conversando entre eles, e pergunta sobre o que estão conversando. E eles até se espantam: ora, você é o único que não sabe o que aconteceu? E Jesus diz: não, o que foi? E eles contam que Jesus, um dos maiores profetas diante de Deus e diante dos homens, pelos acontecimentos, pelos milagres, por todas as obras que ele realizou, foi crucificado. E ainda comenta que os seus chefes, doutores da lei, toda a cúpula judaica, o havia condenado à morte. E Jesus comenta com eles: os seus corações estão endurecidos. O Cristo não deveria passar por tudo isso? E começou a comentar as Escrituras, desde Moisés, os profetas. E Jesus, depois de conversar com eles sobre as Escrituras, ele vai um pouco adiante. Os discípulos pedem que ele fique com eles. Fique com eles, coma com eles, deixasse para retornar à sua terra no dia seguinte. E lá, quando Jesus parte o pão, quando Jesus distribui o pão, os seus olhos se abrem e eles reconhecem que Jesus ali estava, que Jesus havia ressuscitado. Reconhecem Jesus ao partir do pão. Meus queridos irmãos, nós católicos, que professamos a fé católica, nós somos privilegiados, porque todos os dias nós temos o pão da palavra, todos os dias nós temos o pão da Eucaristia, quando o sacerdote parte o pão, quando o sacerdote apresenta o pão, esse é o Cristo. Como estão os nossos corações? Os discípulos comentam que o coração deles ardia quando Jesus conversava. E nós, como nos sentimos? Como está a nossa fé? Vem a grande pergunta: como anda a nossa fé? Nós estamos tendo fé no Cristo que ressuscitou e que verdadeiramente se dá na Eucaristia, nas espécies do pão e do vinho? Então, que Deus, meus queridos irmãos, através de sua palavra, nesse período pascal, possa fazer o seu coração arder, mudando tua vida, transformando as tuas atitudes, transformando os teus atos, as tuas palavras, e que tuas omissões, quando eu digo tua, eu estou me incluindo, quando nossas omissões, elas se fazerem presentes, a gente chegue no fim do dia e faça uma reflexão se nós nos omitimos a ajudar o outro, se nós nos omitimos a estar próximo do outro, vendo nele a figura do Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.